Podcast Caos Corporativo na área em plena segunda-feira de carnaval. E teve caos corporativo em meio ao carnaval? Alô! Caos corporativo! Olha o caos corporativo aí, gente! Nota! O Beto tá no ritmo, no ritmo do samba. Eu sou da Martinha, não sou do samba enredo. É da Martinha, né? Percebe-se o talento natural do Alberto pro ambiente da escola de samba, não é? Os sócios sempre me estimulam a querer ser melhor. Você é um feedback, viu, Alberto? Inclusive. Isso aí, feedback. Tá certo, acho que nós vamos falar disso hoje, né? Hoje é dia de Talvez. feedback? Alberto, você é péssimo com samba. Eu digerirei o seu feedback e Mas pensarei a sabe, respeito. nós não vamos começar esse episódio, nova temporada no ar, sem deixar de falar do mestre das marchinhas de carnaval. Boa. Quem? Pai de Alberto Reutemann. O seu Alberto Reutemann. O seu Alberto Reutemann. Muito obrigado. Você aí, já ouviu aquela marchinha? Chegou a turma da Não alegria. canta muito, que senão Chegou dá direito. a turma do fone. Vira. Vira, Papai, virou, é obrigado. do pai dele. Onde quer que esteja, estamos cantando e dançando. aí. A falácia do feedback. Portanto, se der direito autoral, a gente já sabe, é pro Alberto mesmo, tá tudo bem. Pode deixar rodar. Escuta bastante, porque dá direito autoral, né? Manda bala. Estamos com uma nova temporada, novinha em folha no ar. O trabalho como ele é, não é uma coincidência. Estamos falando, inspirados aqui na obra rodriguiana, que falava sobre fatos trágicos da vida pessoal das pessoas. Inclusive, foi Lá, uma série famosíssima, né? famosíssima, lá nos anos 50, no Rio de Janeiro, né? Então, durante 10 anos ele foi escrevendo esses contos e publicando nos jornais cariocas. E hoje a gente inicia uma temporada homenageando Nelson Rodrigues. Se ele criou a vida como ela é, a gente vai colocar aqui o trabalho como ele é. Sem medo de nada. E pra começar, a gente vai falar dele, o famigerado, o temido, O maldoso. O maldito. Isso aí. o desejado por uns, Odiado por e outros. odiado por outros, Evitado por outros. Vamos falar de feedback. E o nome do episódio? A falácia do feedback. A gente já te Falácia. explica por quê. Roda a vinheta. A falácia do feedback. Esse é um artigo em livre tradução aqui para o Brasil, né? Do autor Marcus Buckingham, que é um dos artigos que ficaram mais famosos na revista Harvard Business Review. De todos os tempos, inclusive. Todos os De tempos, todos os um dos tempos. mais lidos. E a gente vai falar sobre esse tal de negócio, a falácia do feedback. Meninos, o autor Marcus Buckingham defende que o feedback não cumpre o papel para o qual foi criado e é uma grande falácia. Gente, é assim. Pera. Alto lá. Meu papel hoje... Ele se baseia em pesquisa. Eu muita sei polêmica disso. hoje, hein? Eu Vamos sei lá. que ele se baseia em pesquisas. Anos e anos de pesquisa diz que não serve pra nada o feedback. É verdade, Tá bom, não serve pra mas nada. é fato que quem dá um nome desse por um artigo, por um vídeo, seja lá o que for, quer dar uma lacradinha, né, gente? O cara tá caçando like. Ele tá caçando like. Para, não fala do Marcus Buckingham, que eu sou Amanda fãzaça. entrevistou o Marcus Já Buckingham. entrevistei Marcus Buckingham. Já apareceu na revista, inclusive. Sim, Claro. deu entrevista pra nossa Botou a revista mão Caótica. nela, assim, Aliás, Cara, folgado. tem edição nova da revista Caótica no ar aí. Tá linda. Edição digital. Aproveita o carnaval para fazer sua leitura. Tá recheada de conteúdos. A capa traz tendências de trabalho para 2023 e tem muitos outros assuntos para você. Mas voltando ao feedback, Marcus Buckingham defende que ele não cumpre o papel para o qual foi criado. Tá bom, Né? vamos ver se para em Vamos- pé. vamos conversar Vamos ver se sobre para em pé, isso? porque por enquanto é um título lacrador. Assim, gente, Não, o título, na verdade, Título é bom, pô. na verdade, não, esse não é o título Não. lá Do artigo original. do artigo original. É porque durante o artigo ele fala que o feedback é uma falácia justamente porque ele não acredita que uma pessoa pode se desenvolver ouvindo os conselhos de outra. Então eu queria ouvir vocês Polêmico. aqui. Eu acho que o Marcus Buckingham tá certo.
Eu acho que do jeito que o feedback existe hoje, ele não cumpre qualquer tipo de papel. Eu acho que o feedback é meio que um desabafo. Ele hoje tem uma conotação... A gente tenta criar até técnicas das mais variadas. Existem. Existem técnicas, a técnica do sanduíche, SCI. Eu gosto particularmente do SCI, eu acredito muito no SCI. SCI, situação, comportamento e impacto. Essa é uma das técnicas mais conhecidas Tem episódios de feedback, viu, aqui no Caos Corporativo que entra nesse detalhe. Pega lá pra trás. E fala depois do compromisso, né? Que você fala, e aí, vamos acertar isso. Eu gosto disso. Só que, talvez... a gente esteja tentando implementar uma situação que talvez não faça parte da cultura do brasileiro. Porque o bate-papo acaba trazendo aspectos emocionais. As técnicas de feedback recomendam que você tente se atentar aos fatos, como se a gente tivesse que se desprender do aspecto emocional numa observação comportamental. E aí vira uma conversa, vira um desabafo. E o lance do artigo, que eu acho que tem todo sentido, a gente tenta colocar na pessoa uma característica, um jeito, impor uma situação que quem está ministrando feedback, dando feedback... Tá julgando sobre a lente dela, julgando né? sobre a lente dela, do jeito que ela faria. Então eu falo assim, Amanda, você deveria vender dessa forma, pra cá, pra lá. Mas sou eu que vendo assim. Então naquele momento você se comunicou de maneira grosseira porque você disse tal coisa. E aí eu tô tentando fazer um mini-me. Sabe o mini-me? Eu tô tentando... Não é mimimi, é mini-me. Eu tô Mini-min. O mini-min. Mini eu. Tô tentando, mini eu. Mini eu. Tô tentando fazer a Amanda ser igual a mim. Então, eu acho que o feedback, da forma como ele é estruturado normalmente, ele é um desrespeito à diversidade. Eu não tô considerando o jeito que ela vende, o jeito que ela fala, o jeito que ela se comunica. Eu tô tentando fabricar um mini eu. E não é assim. Mas aí tem um ponto com o qual eu discordo nessa história, que é o seguinte. Existem subjetividades nesse processo, porque falar a respeito de comportamento humano não é tudo absolutamente racional. Existem subjetividades. Então é assim... vão existir, né, pontos. Por exemplo, Amanda, acredito que em tal momento... que agora você vai ser pega pra Cristo aqui, né? Acredito que em tal momento você poderia ter dito tal coisa pro Alberto dessa forma. É claro que se você olhou pra ele, você estava ofendendo o Alberto verbalmente, não, xingando tem coisas que ele. São óbvias. É óbvio. Aí o feedback ele vai ser muito efetivo. Agora, quando ele cai para aquela subjetividade da interpretação, a Amanda ergueu o tom porque ela precisava fazer um ponto. Para ela isso é normal. Inclusive, às vezes, até para você foi normal. Mas para mim que estava de fora, nossa, ela passou ali do limite que podia. Então, essa conexão, sabe, entre aquilo que passa para um e que passa para outro, é o ambiente de subjetividade, acho que é onde o feedback não é frutífero. Mas existem os casos que são óbvios. As pessoas não entendem o que é feedback, gente. Vocês sabem a real origem do termo feedback? Poucas pessoas sabem. Conta, Alberto Reuter. Eu vou contar a história real do feedback. Era o seguinte, é isso que é o feedback. Tecnicamente, as pessoas não falam isso. A NASA soltou um dos Apolos, que estava indo para a Lua. Queriam chegar na Lua, né? Acho que foi Apolo 11 que chegou na Lua. Antes do Apolo 11, o foguete ia. E aí eles olhavam pelo satélite e viam que o foguete, para ir para a Lua, dava uma errada, né? No curso. E aí tinha que ter um jeito de programar um código, né, para ele mais para a direita, mais para a esquerda. A NASA programava, o foguete de lá recebia esse código e aprumava. Ajustava a rota. O problema é que eles mandavam o código pro foguete aprumar a rota, só que eles não conseguiam saber se o foguete tinha recebido aquele código. Então eles criaram um aparelho que é como se fosse um espelho. Quando o código novo batia lá, voltava esse código falando o seguinte: recebi o código. A volta deste código era o feedback. Então, o feedback, da forma como ele foi concebido, tecnicamente, e a gente internalizou isso nas empresas, era a demonstração se eu tinha recebido a tua mensagem. Só. Inclusive... Então não é um ajuste de comportamento, não tem esse troço que tem que ser desprovido de emoção, não tem esse lance que tem que ser dado na hora, não tem que... tem um monte de cultura. Gente, isso eu acho uma falácia. Falar que tem que ser desprovido de emoção. Pelo amor de Deus, é igual falar que jornalista tem que ser isento. Eu não acredito em isenção. Eu acredito em ética. Acredito em ética. Agora, isenção não. Porque se você contar uma história, você vai contar do seu jeito. Isso vai passar por toda a sua vivência, de onde você veio. Com suas lentes, o que você conhece. Cada um tem suas lentes. Agora, cada um conta a história de um jeito. Então, da mesma forma, dizer que a gente consegue dar um feedback isento de emoção, né, apenas racional, é mentira. Não dá, porque a fala passa pelo nosso processamento. Pelas suas crenças. Pelos seus vieses. Passa pela
pela nossa... Mas tem um monte de bobagem pela nisso. sua alma. Passa pela nossa alma. Tem um monte de Passa pelo bobagem seu nesse ser. troço de feedback. Passa pelo Agora, âmago das Deixa pessoas. eu trazer um ponto aqui. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar líderes dando feedbacks para os seus times. Uma vez, num projeto que eu já fiz há bastante tempo, eu tive essa grata oportunidade de acompanhar como líderes num determinado projeto davam feedbacks. E assim, eu percebi uma coisa. E aí, né, fontes, minhas observações passadas. Vozes da minha cabeça. Vozes não, dos meus olhos, no caso, visões que eu tive, né? Então, assim, eu percebia, porque essa era uma das perguntas que eu fazia, né? Qual era a relação que aquele líder tinha com aquele colaborador? E era muito curioso, porque os líderes tendiam a ser mais duros com aqueles colaboradores com os quais eles não tinham um nível de proximidade maior. Às vezes o feedback, ele precisava ser dado sobre um fato que era mais relevante, mas o líder acabava sendo mais brando com uma pessoa que era mais próxima dele. E aí, se ele tinha um fato menor com uma pessoa mais distante, ele era muito mais incisivo e conseguia ser muito mais racional. Mas isso é cultura então, isso acaba sendo uma baita de uma subjetividade que interfere na interpretação, que interfere no resultado que o feedback gera. Então é assim, o feedback... tem suas limitações, apesar da sua importância. A gente tá cheio de falácias do feedback. E tá assim, tá cheio de gente nas redes sociais ditando regra do que é feedback. Eu dou uma meia dúzia. Feedback tem que ser dado no momento. Por quê? Feedback tem que ser... não pode ser dado na frente das outras pessoas. Por quê? Feedback, tecnicamente, é de se certificar que a tua orientação foi recebida pelo outro. É por isso que o Marcos Buckingham tá falando que é uma falácia. A gente tá criando... É que nem pizza. Pizza italiana é tomate. Queijo e tomate. E acabou. Agora tem pizza de cani. Pizza de estrogonofe. Cara, a gente vai criar... Porque eu fico... Pizza com ketchup. Cara, não dá pra entender. Feedback virou um Frankenstein, cara. Peraí. Feedback tá fora de moda? Não, eu acho que não. Eu acho que tem que retroagir. Virou um... Ponto número 1. A gente está trazendo a polêmica porque ela existe. Minhas crenças pessoais. Acho que é uma baita de uma ferramenta ultrapassada e sem sentido? Absolutamente. Eu já recebi feedbacks que mudaram... Sim ou absolutamente não. Feedback, para mim, Anderson Barros, é algo extremamente importante. Eu já recebi feedbacks muito transformadores que me deixaram e me deram a oportunidade de ver coisas que eu não via. Acho que o feedback vai deixar de existir? Com certeza não. Tem problemas, como tudo na vida. E você, Alberto Reutemann, qual que é a sua posição? Feedback está fora de moda? Eu acho que do jeito que a gente tá hoje, feedback está super fora de moda. Tá super fora de moda, do jeito que ele existe. Vai fazer, bonitão? Cara, feedback, a gente tem que retroagir, tem que dar 2 passos para trás. Feedback é garantir que você entendeu a mensagem. Anderson, você tá apertando o botão errado da sua máquina. Mostra para mim se você tá entendendo agora. Sabe? Apertou o botão. É feedback, você entendeu? Agora, a gente cria lá uma sopa de letras. Vamos falar sobre o feedback. Então você tá concordando que o feedback continua sendo importante. Do jeito que tá, eu acho que não é. Ele concordou, não concordou? Não, cara, mais ou menos. Virou um estrogonofe esse troço. Virou, como chama aquele troço que... Sabe quando... Vocês sabem que as comidas por quilo economizam comida na sexta-feira, né? Você chega lá, eles pegam a salada, pegam a maionese, junta tudo, faz aquele bolo marrom com um monte de coisa que sobra. Como é que chama aquilo? Necessário. Chama resto. O que é isso? Mas você junta e faz um pudim. Sabe aquele pudim que tem tomate, tem brócolis, tem um monte de coisa? Isso é o feedback hoje. Tem um monte de coisa. Você não sabe. Tá, é uma mistura, assim, cara. Mas peraí, você só tá falando, você tá devaneando do sobre jeito que tá, não. Mas você acredita em feedback? Eu acredito. As pessoas precisam dar e receber feedback. As pessoas precisam voltar atrás para dar o feedback de verdade, se certificar que as pessoas entenderam. Do jeito que tá, não consigo ter opinião. Virou um imbróglio. Nossa, Alberto, você tá tão PMDBista hoje. Eu tô bem... Posso dizer o que eu acho, então? Então, Amanda, você acha que o feedback tá fora de moda? Vou fazer a pergunta pra mim mesmo. Tinha que mudar o nome. Poderia até mudar o nome. Sabe o que eu acho? E nisso eu tô com você. Sabe o que eu acho? Que feedback é uma boa conversa. É uma conversa sincerona, olho no olho, onde a gente alinha expectativas, onde a gente manda a verdade, onde a gente manda a real, sem medo de ser feliz, sem melindre. Sabe, acho que a gente acaba desenvolvendo um monte de técnica, uma sopa de letrinhas, e na verdade a gente tá falando de boas conversas. É uma conversa. Eu vou contar um negócio que funciona pra mim. Eu não tenho a frequência
de fazer o feedback. Isso é feedback. Em alguns momentos a gente tem reuniões formais para isso. Mas sabe o que eu gosto do ponto de vista de ferramenta de gestão? Cara, de rituais semanais. Uma vez por semana, a gente senta, né, com as pessoas que estão ali no dia a dia comigo, para entender como é que tá indo, o que tá dando certo, o que tá dando errado. Aí faz ajuste de rota rápido. Faz ajuste de rota aí, ali, esse negócio virou um monstro. Vamos e outra, ouvir? eu sou falando uma outra coisa. Vamos ouvir a opinião das pessoas? Mas eu só quero falar uma coisa para as pessoas pensarem. A gente tá criando uma aberração tão grande, um elefante com avestruz, um troço, um ornitorrinco, sei lá o que é. Tem até a semana do feedback. Cara, eu acho que é a lápide do reconhecimento que esse negócio é absurdo. Olha, virou um ornitorrinco e a gente dá um nome para uma semana. É que nem fazia a semana da ética. Aí, sabe mas a semana da honestidade. Não, tem que cara, ter, feedback toda hora. É toda conversa. hora. Mas exatamente. aí é o seguinte, Conversas aí é culpa sinceras. da organização que não conseguiu colocar isso na cultura, né? Então Mas você aí já é conta. outra Bora. Você pauta. conta também. Bora chamar convidados e convidadas Bora. e convidades. E quem vem? Vem que vem, Ana Brito, diretora de negócios da GI Group. Yeah. Vem, Ana! Vamos lá, Ana. Vem, E Ana. aí, esse tal de feedback, conta pra gente. Eu acho que toda informação que a gente possa ter a respeito da nossa atuação, comportamento, eu acho que ele é rico, eu acho que ele vale a pena. Claro, gerir essa informação, esse feedback, é que são elas, né? Então, acho que ter um RH que possa apoiar, né, essa informação do colaborador, de si mesmo, eu acho que faz toda a diferença. Mas eu acho que não dá para a gente viver sem ter a informação de como o outro nos percebe. Então, eu acho que isso pode ser sempre rico, né? Agora, claro, é como a gente vai gerir essa informação depois que vai fazer a diferença. É isso, Ana. Gerir Certíssimo. a informação de como o outro nos percebe. Adorei. É informação. Porque no final das contas É é isso, né? informação. É o que você faz com isso que faz Perfeito. toda a diferença, né? E tem outra, né? Já levaram feedbacks ruins, né? Eu também. Eu já tive feedback que eu peguei, ó, cesto de lixo. Exato. E é isso. É o que a gente faz, eu concordo com ela. Você sabe que eu já fiquei doente ao receber um feedback? É mesmo. Doente. Tem uma doença, cara ouvinte, caros Feedback Tite. telespects. Tem uma Caramba. doença que se chama herpes zoster. É aquela quando a gente fica nervoso, né? Inclusive. A herpes zoster é uma doença que ataca o sistema nervoso e ela se manifesta em pessoas que já tiveram catapora. Você Ou já seja, teve eu já catapora tive. uma vez na vida, você pode a qualquer momento ter essa manifestação de herpes zoster. Doem os nervos e depois você começa a aparecer feridas na sua pele. É uma loucura. Eu tive isso na minha perna. Depois de um feedback, eu era apresentadora de jornal, como muitos de vocês sabem, e eu ouvi que o meu tom de voz não estava adequado, que eu estava gritando, eu sempre fui muito empolgada, muito feliz, e isso afeta o tom de voz da gente. Uhum. É muito difícil você ter empolgação, ter Aqui a felicidade. turma ama, Amanda, viu? Porque quem recebe elogio nesse podcast é Hoje na só fila, ela, viu, gente? Teve uma moça que falou. Teve! Tem Hoje até a um gente vídeo. tava. Hoje a As gente pessoas tava. assistem esse podcast por conta Da da Amanda. Amanda. É verdade. Eu sempre pergunto Logo, quem você esse gosta foi um mais. feedback pra Jogando Lixo. Gostam da muito Amanda. obrigada. Não gostam da gente, Andy. E É aí, só dela. gente, eu vou contar pra vocês. Eu Impressionante. recebi esse feedback, que eu tava empolgada demais na apresentação do jornal, e aquilo me adoeceu, porque eu tava sendo atacada justamente na minha característica mais pessoal. Eu tava sendo atacada em algo que eu não poderia mudar, né? Então, foi um feedback que não tinha jeito. Como é que eu vou mudar meu jeito de ser? Eu adoeci, me manifestou herpes zoster, e se você tem uma história de adoecimento, de problema gerado por um feedback mal dado, presta atenção, joga esse feedback no lixo. Pois é, Amanda, e assim, eu vou te falar, viu? Deve ter mais gente que recebe esse tipo de Certeza. feedback por aí, viu? Eu já recebi uns assim também que foram de jogar no lixo. E se você, caro ouvinte, caro telespec, tem histórias como essa, a gente adoraria ouvir, viu? Recebeu um feedback que mexeu extremamente com você, ficou doente, né? Não serviu pra nada. A gente adora esse tipo de história. Vamos dar popularidade e mencionar o nome desse líder aqui. Manda o nome deles. É isso, bora continuar ouvindo nossos participantes aqui, nossos convidados. Vem que vem, ele! Nosso amigo Marcelo Nóbrega! Marcelo Nóbrega, ele que é especialista em inovação e tecnologia em RH. E aí, Marcelo, Diz, esse Marcelo. papo de feedback tá fora de moda, bicho? Não é que o feedback está fora de moda, mas ele tem dois probleminhas fundamentais na minha visão, tá? Um deles é o seguinte: Muitas vezes a pessoa que está dando o feedback
está centrada nela mesma, está pensando nela, gosta de ouvir a sua própria voz, em vez de ter o sucesso da pessoa que está recebendo o feedback em mente, tá? Então pensa isso, quando você está dando feedback para alguém, você está realmente pensando naquela pessoa, pensando no sucesso dela e querendo o bem dela. E o segundo ponto é mais ou menos uma derivada dessas. A gente se fixa demais em corrigir comportamentos ou ações antigas, do passado, né? E a gente não olha para o futuro. E a gente quer consertar a pessoa. A gente pensa naquelas oportunidades de melhoria, que é um eufemismo, né, para aquilo que você não sabe fazer bem. Então, em vez de focar nessas oportunidades de melhoria, que tal focar no sucesso da pessoa, naquilo que ela já tem como fortaleza? E colocar a pessoa em projetos, em funções que vão fazê-la brilhar. Excelente, Marcelo Nóbrega. É isso. Por que o feedback não é uma conversa para valorizar o que a pessoa tem de melhor? E assim, e tem um ponto aqui muito, muito importante, gente. O fato da gente estar aberto a ouvir. O líder tem muita dificuldade de fazer isso, né? Ele tem que trazer o ponto e dar a oportunidade para a pessoa falar. Eu cansei já de ver situação em que a pessoa o líder, né, começa a falar a história da vida dele, porque você deveria isso, porque você deveria aquilo. É o que o Nóbrega falou, né? Mas gosta de ouvir a própria voz, né? Isso. Marcelo Nóbrega falou certíssimo. A gente dá muita ênfase no passado e dá pouca ênfase no tal do feed forward, que é olhar comportamento, é fazer acordo para o futuro, é combinar comportamento. Eu acho que hoje o feedback ele precisa ser reformulado, precisa voltar para trás e a gente tem que olhar para o feed forward. Agora, eu vou falar uma coisa aqui, gente. Enquanto o Marcelo falava, eu estava aqui refletindo. Eu acho que eu nunca dei um feedback pautado em olhar, por exemplo, o que a pessoa tinha de bom e falou, esse feedback é para você ser ainda melhor nisso que você é bom. Eu vou exercitar isso, eu prometo. Muito legal, muito Prometo, legal. viu, time? Prometo, hein? Agora, ô Anderson, você falou que as pessoas gostam de me ouvir, né? No podcast. Você é a mais elogiada, mais. tá? Este podcast existe porque você tá aqui, Amanda. que é só a Amanda Eu sempre que pergunto. ganha elogio, viu, Sempre gente? pergunto. Até parece, até Todo parece. mundo. Mas também vocês, eu tô aqui no meio das duas maiores autoridades Até em parece. liderança e inovação Isso é um do feedback. Brasil e do mundo. E tinha que sobrar alguma coisa pra mim, né? Hoje a gente tava num evento enorme da BRH Maravilhoso. São Por isso que Paulo. vocês estão de uniforme, é isso? Maravilhoso. Por isso que a gente tá ainda de uniforme. Que era o CHRO Fórum. Que evento maravilhoso da BRH São Paulo. Fantástico, Luiz Eduardo Incrível. Druê. Abraço, Druê. Abraço, Fantástico evento. Robertinha. Parabéns, Muito bom. parabéns a todos Muito que bom mesmo. organizaram. CHRO Fórum. E nós estávamos lá. Alberto, um mestre de cerimônias, arrasou lá no palco. Aí na hora da saída, a gente na fila para pagar lá o Estacionamento. o estacionamento. Aí alguém, uma moça nos viu e falou assim, eu sou fã do podcast Caos Corporativo. Vocês são minha companhia no trânsito. E a gente já tinha ouvido mais cedo um pouco. Vocês de outra pessoa. Vocês são minha companhia na corrida. Que legal. Guilherme Cavalieri falou isso, que a gente é Querido. ex-presidente da BRH São Paulo. Queridíssimo. Um beijo, Guilherme. Vai estar ainda nessa temporada com a gente. Mas eu aproveitei pra gravar, né, gente? Porque quando a gente recebe peraí. elogio... Aí eu perguntei pra moça, como sempre faço, assim, você gosta? De quem você gosta mais? Eu sempre pergunto. Essa expectativa minha já é baixa. A minha também, mas eu gosto de fazer enquete. O que ela falou? Da Amanda. Põe o vídeo aí. Vamos dar uma olhada no vídeo. Vamos ver. Querida Daniela Salles. Gente, tô no meu momento de etagem com a Amanda, aqui no evento da BRH. Olha que alegria, a gente veio o quê? Pra ver Alberto, mas a gente ganhou de presente a presença de Amanda. Beijo pra galera do Caos. Na realidade, vocês são meus companheiros do trânsito, mas eu trabalho no Banco Rendimento. Eu amo vocês. Aê, só pra gente encerrar Tá vendo? alta. A Amanda Muito quis obrigada, encerrar o dia com bola cheia, né? elogio. Merece Tem um que feedback. gravar. Bola Tem cheia. que gravar, bicho. Ô, gente, vocês Foi podem eu já fazer uns tomei carinhos? feedback que me derrubou, cara. Agora se eu ouvir um feedback bom, eu vou pôr no ar. Ô, gente. Ó, momento carência. Pode mandar uns elogios pra mim, pro Alberto Também, Não custa manda uns nada, aí. tá? Legal. Manda Pix também. Uma coisa- Manda Pix. Manda Pix, eu prefiro é Pix. melhor que elogio. Eu Ó, prefiro parou, Pix. acabou, é carnaval. Deixa a galera se divertir Posso só com dar o um recado? bloquinho. Vambora. Eu gostaria de dar um A recado. sua chave Pix? Também. Na verdade, é alguma coisa meio Pix, mas não é. Dia 22/3 temos um convite. Diga. O que vem por aí? É o terceiro livro. Esse De é o Alberto autor. Reutemann.
Invencível escritor. Terceiro livro de Alberto Reutemann sobre o mundo bunny. Incrível livro, não perca. Em breve a gente vai divulgar aí nas redes sociais da Escola do Caos todo o serviço para você estar lá com a gente nesse lançamento, prestigiando o nosso querido Alberto Reutemann. Com comida, bebida, caviar. Tudo. Whisky, dia Autógrafo de Alberto Reutemann. de março, livraria da Vila Fradique Coutinho, número 915, das 19 às 22. Vamos Estaremos lá fazer lá. networking? E Vamos? por que não gravar um podcast? Não é Quem verdade? sabe a gente grava um podcast lá, ao vivo, com você, que vai estar com a gente. Vambora, gente. Vamos. Chega, né? Estamos falando demais, o pessoal quer pular carnaval. Tchau, é carnaval. Ótimo.